Fala pessoal, estamos começando um papo Bruno e Quintino, falando dos assuntos do momento na cidade, política, cotidiano, e hoje política, porque hoje é 11 de fevereiro, e nossos vereadores voltam no recesso na próxima semana, dia 18, e são novos vereadores, alguns, porque é uma nova legislatura começando. Apesar que a legislatura já votou quem vai ser o presidente, quem vai ser a comissão diretora. O Carlos Caiado foi eleito com unanimidade, votos do Novo ao PSOL, uma coisa rara. E eu ia perguntar, Bruno, porque é uma legislatura um pouco diferente, né? A gente estava conversando antes, Eduardo começa bem, né? O PSD nunca fez partido, nunca fez tanto vereador como dessa vez, mas, por outro lado, também começa com uma oposição diferente do que ele teve na última legislatura. Exatamente. Uma legislatura que começa agora dia 18, como você falou. Bom, claro, agradecer aí o convite, mais uma vez, do Diário do Rio, para estar aqui comentando sobre política e, dessa vez, aqui hoje, sobre essa nova legislatura da Câmara Municipal, onde eu trabalhei por quase 8 anos. Dizer que, por um lado, você tem razão, o prefeito Eduardo Paes conseguiu um feito histórico, onde o seu próprio partido elege 16 vereadores para essa legislatura, coisa que não me lembro de ter acontecido nas últimas décadas com outros partidos. O prefeito César Maia chegou a eleger 14 vereadores, se não me engano, no antigo PFL, mas 16 acho que realmente dos últimos 30 anos aí, um recorde do prefeito Eduardo Paes, não apenas... Mas vale uma curiosidade, né? Era para ele ter eleito 14 se o PL não tivesse postado todas as moedas, todas suas cartas no Carlos Bolsonaro, e o Chagas Bola e a Alana Passos não fez o mínimo da barreira, não foram eleitos por causa disso. Exatamente. No fundo, o PL elegeu 9 vereadores, o PSD 14, mas roubou 2 do PL. Faz sentido, isso é verdade. Para quem acompanha a política, gosta de política, mas não está muito a par da legislação eleitoral, a legislação realmente mudou da época que o César Maia foi prefeito para esse momento agora do Eduardo Paes prefeito, aonde para ser vereador atualmente você precisa ter pelo menos 10% dos seus votos, quer dizer, os seus votos precisam corresponder a pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então, como o quociente eleitoral ficou algo em torno aí de 58, 59 mil votos, então a pessoa precisava ou ter 6 mil votos, mais ou menos, para poder pegar uma cadeira diretamente, ou a legislação prevê que uma cadeira da sobra, que é quando já gerou todas as cadeiras para todos os partidos, e algumas cadeiras sobram, porque nenhum partido conseguiu atingir aquele total, as cadeiras que ainda não foram preenchidas, aí o candidato a vereador precisa ter pelo menos 20% como votos pessoais do quociente eleitoral. E aí, novamente, como o quociente eleitoral foi algo em torno de 59 mil, 58 mil, a pessoa precisava de 6 mil para entrar diretamente e precisava, então, de 12 mil, o dobro, para entrar com 20%. E aí, os candidatos Chagas Bola e Alana Passos não atingiram esses 12 mil votos. Seria 12 mil, 11 mil alto, quase 12 mil votos para poder entrar. Eles não atingiram isso por muito pouco, e isso fez com que 2 cadeiras da sobra que não fossem para o PL, fossem para o PSD, fazendo com que o partido do prefeito Eduardo Paes não fizesse 14, e sim 16 candidatos eleitos, como você muito bem colocou. Com isso, o Eduardo Paes... muda o jogo, né? Claro, muda o jogo completamente, porque uma coisa é você ter 14-9, outra coisa é você ter 16-7, que é o cenário atual. E concordo com você, acho que há uma grande concentração do voto bolsonarista no vereador Carlos Bolsonaro, por motivos óbvios, ele é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas, por outro lado, isso acabou enfraquecendo a bancada do PL, porque se poucos votos do Carlos Bolsonaro, que fez mais de 100 mil, tivessem ido para esses 2 candidatos, Alana Passos e Chagas Bola, eles também teriam sido eleitos e tomariam 2 cadeiras que foram para o PSD do prefeito Eduardo Paes. O prefeito Eduardo Paes, que não apenas elegeu muita gente no seu partido, mas elegeu muita gente leal a ele, né? Às vezes tem pessoas que estão no partido, mas não são tão leais assim. Então, ele tem ali pessoas que eram do grupo dele, secretários, jovens, em quem ele apostou como novas lideranças, e conseguiu eleger essas pessoas, enquanto o PL deixou de ter aí 2 cadeiras. Agora,
Vale ressaltar que o PL, em outras legislaturas, digamos que ele era um PL mais próximo do que é o senhor Valdemar Costa Neto, presidente nacional, um PL mais de centro, um PL mais pragmático. Enquanto agora, né, o PL que elegeu bancada agora, junto com essa candidatura a prefeito do deputado Ramagem, que era um candidato bastante bolsonarista, ligado à família, agora, desses 7 eleitos, eu diria que pelo menos 6 são bastante conectados à pauta bolsonarista e acho que... Eu diminuiria para 5. Não sei se o Diego Faro, que foi o candidato do Cláudio Castro, é tão bolsonarista assim. De fato, talvez ele não seja tão bolsonarista, mas o fato é que esses 6, incluindo o Diego Faro, provavelmente farão uma oposição dura ao prefeito Eduardo Paes, olhando para 2026, né? Olhando para as eleições de governador. Então, se é verdade, concordo com você, que talvez o vereador Diego Faro não seja tão bolsonarista quanto os outros, mas todos eles estarão unidos em uma candidatura a governador que não é a candidatura do prefeito Eduardo Paes. Então, provavelmente, a gente vai ter aí pelo menos 6 vereadores do PL fazendo uma oposição. Os 7 do PL, para quem não sabe, é o Carlos Bolsonaro, o Diego Faro, o Rogério Amorim, que já era vereador, o Fernando Armelau, Paulo Messina, que volta, Pobel, Rafael Satiel. E o Messina é um caso interessante, né, Bruno? É por isso que eu falo de 6 e não de 7, porque o Paulo Messina ele não é eleito numa pauta bolsonarista, ao contrário, o Paulo Messina já havia sido vereador, até conheço bem Paulo Messina, um cara que eu tenho uma boa relação. Paulo Messina, ele é eleito pelo PV, pelo Partido Verde, depois é reeleito, salvo engano, também pelo PV, e aí começa uma migração de partidos. Ele migra para o Solidariedade, se eu não me engano, depois do Solidariedade ele é convidado para ser chefe da Casa Civil do prefeito Crivella, depois ele rompe com o prefeito Crivella e é candidato a prefeito do Rio de Janeiro na última eleição, 2020, pelo MDB, e aí depois ele passa uma temporada na Prefeitura do Rio, aliado ao prefeito Eduardo Paes, e depois desembarca na chapa do PL para vereador e consegue se eleger, claro, com capital político que eu imagino que ele tenha mantido dos mandatos anteriores e também uma defesa forte aí da pauta dos direitos da pessoa, né, que tem autismo. Então, o Messina é um influencer na causa autista, né? Ele e o filho fazem sucesso no TikTok. Eu ia dizer isso. Ele tem familiares, né, filho, que tem essa questão do autismo, portanto, é um ativismo que até se justifica, não é uma coisa, não me parece de forma alguma ser um oportunismo, me parece ser algo legítimo. E ele, com essa pauta e também com esses votos que provavelmente continuaram com ele desde a época que ele foi vereador, uma parte disso deve ter sido leal a ele, ele consegue retornar à Câmara de Vereadores, dessa vez eleito pelo PL. Não acho que ele é um bolsonarista, acho que os outros 6, sim, estão mais à direita. Concordo que 5, digamos assim, tem a eleição devida ao Bolsonaro e que o Diego Faro tem a eleição mais devida ao seu amigo de muitos anos, que atualmente é nosso governador, Cláudio Castro. Agora é interessante porque o PL ele vira a segunda maior bancada, de 7, que era o mesmo grupo pessoal, que cai para 4, mas ele... podemos dizer que deu mole, né? Porque não fez acordo com ninguém, não formou bloco, e ele tem proximidade ideológica com o Republicanos, proximidade ideológica com o Novo, do Pedro Duarte, uma proximidade talvez não tão ideológica, mas proximidade pragmática com o PP, e não formou uma aliança. Aí criou um neutrão, né? Um bloco de independente com 15 vereadores. A Câmara... Perde a primeira, por causa da forma que é feita a votação na Câmara, perde a primeira vice-presidência e vai perder comissões, né? Exatamente. A Câmara, ela não conta as bancadas por partido, ela conta as bancadas por bloco. Então, o PSD do prefeito Eduardo Paes, ele tem uma bancada muito grande, de 16, então ele não precisou, entre aspas, fazer um bloco. E houve ali uma articulação muito inteligente do vereador William Coelho, que já é vereador aí de muitos mandatos, salvo engano, vai para o 4º mandato. O vereador William Coelho, ele organiza um bloco chamado Bloco Independente, né? Que é um bloco que não não é nem de oposição e nem de situação. Supõe-se que é um bloco que vai votar a favor do que entender que deve votar a favor e votar contra o que entender que deve votar contra. Não está automaticamente... E é um bloco bem colorido, porque Solidariedade, Podemos, Republicanos, PRB, União Brasil,
do Bacelar, diga de passagem, mas o Jorge Canella, que está ali, o Novo do Pedro Duarte, o MDB, o PSDB da Thalita Galhardo e, claro, o DC do líder e o PSB, que o PSB está no governo Eduardo Paes até, né? E você pode ver que são linhas políticas que, embora tenham divergências, todas elas têm uma coisa em comum, que é por isso que eu imagino que eles fizeram esse bloco. São linhas políticas que, sem se unirem, estariam fracas no pleito de comissões temáticas dentro da Câmara. Então, em primeiro lugar, se uniram, porque o bloco unido de 16, 15 pessoas passa a ter força para pleitear o comando de comissões temáticas importantes. Em segundo lugar, são partidos, alguns, que estão na base do governo, mas não são o partido do prefeito. Então, talvez queiram ter um pouco mais de independência para negociar algumas coisas ao longo do ano legislativo, talvez até votar contra alguma coisa que o governo proponha, mas que o partido, de alguma maneira, naquele ponto específico, seja contra. E é bom deixar claro que essa negociação não é uma negociação antirrepublicana, é republicana, é negociação mesmo das pautas que cada um defenda. Claro, você tem... A Thalita que é a Comissão de Segurança, que é uma pauta dela, o Pedro Duarte que é a Comissão de Planejamento Urbano, as pautas que são mandato. É claro, o eleitor elege o vereador para defender pautas XY que ele colocou ali durante a sua campanha. É natural que esse vereador queira ter uma posição de destaque na comissão temática que ele quer disputar ali uma vaga na Câmara de Vereadores. Lembrando que cada comissão só tem 3 vagas, então não é tão simples assim, com 51 vereadores, você ter uma das 3 vagas da comissão que você quer. Portanto, você fazer parte de um bloco que tem o direito de escolha de uma vaga dessa comissão e negociar dentro desse bloco que aquela vaga da comissão, que é de uma pauta que você tem interesse de discutir, seja sua, né? Isso fortalece o mandato do vereador. E eu quero lembrar aqui, Quintino, para quem talvez não acompanha a política internacional, a Alemanha, por exemplo, vai ter eleições agora, em breve, mas o último governo alemão ele foi formado por uma aliança de sociais-democratas, ou seja, centro-esquerda, com o Partido Verde, que na Alemanha é um pouco mais de centro, com o Partido Liberal, que na Alemanha é um partido de centro-direita. Então, de defesa do liberalismo econômico, que teoricamente não teria tanto a ver com a social-democracia. Então, foi uma aliança que estava governando a Alemanha, o que mostra que mesmo em países que têm uma corrupção baixa e que têm uma trajetória democrática mais consolidada, né, que o Brasil, e que tem partidos mais fortes que os partidos brasileiros, também faz alianças e também monta blocos para poder atingir seus objetivos políticos. Né? E são quase 30 comissões. Assim, são quase 30 comissões, mas algumas são mais importantes que as outras. Assuntos urbanos é uma comissão importante, a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante de todas, a de Finanças e Orçamento Financeira também importantíssima. Sim. Na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara de Justiça e Redação. E aí vai por temas, né? Eu diria que você tem aí, digamos, um top 10 aí, um top 5 primeiro, depois um top 10 de comissões mais importantes. Transporte de trânsito, importantíssima. Exatamente. Você tem toda a razão em dizer que a mais importante é a Comissão de Justiça e Redação, porque, na verdade, a Comissão de Justiça é a comissão que analisa a legalidade dos projetos de lei. Então, ela é a comissão onde todos os projetos de lei que são apresentados na casa vão tramitar. Então, quem está ali naquela comissão tem algo a dizer sobre todos os projetos que tramitam. Você tem a Comissão de Orçamento, que obviamente é muito importante, a comissão que lida com o dinheiro do poder público, né? E você tem as comissões temáticas, que são de temas relevantes e outras de temas não tão relevantes, dentro da pauta municipal. Uma coisa que eu queria colocar aqui hoje com você, Quintino, é que as pessoas podem dizer assim, mas será que a comissão, estou chutando aqui, de meio ambiente, será que a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência não são comissões importantes? Sim, são comissões importantes. Mas são temas importantes. Mas na Câmara de Vereadores é preciso lembrar que se trata de legislação municipal. Então, nas temáticas onde a legislação importante é a legislação federal, isso diminui um pouco o poder dessa comissão temática na Câmara, porque aquela legislação que vai ser discutida na Câmara é uma legislação complementar, porque a legislação que manda mesmo naquele setor é uma legislação federal. Enquanto tem legislações que são municipais, que são muito importantes, como a legislação urbanística, daí a importância da Comissão de Planejamento Urbano, de assuntos urbanos, a Comissão de Transporte, porque a legislação de transporte também é fundamentalmente
municipal. Então, quando você pega temáticas que, além de serem importantes para o dia a dia da pessoa, do cidadão, ela também é uma comissão que tem uma legislação onde o município é forte, isso faz com que essa comissão na Câmara de Vereadores, que trata do município, seja uma comissão também mais relevante. E aí é espaço na mídia, é uma facilidade para se reeleger depois. São Sim, todos claro. detalhes. E poder junto com o prefeito, né? Se você está na Comissão de Constituição e Justiça e Redação, você tem uma força ali política enorme. Porque o prefeito também manda projetos de lei para a Câmara, né? Para quem não sabe, não são só os vereadores que são autores de projetos de lei. O Poder Executivo ele também tem o direito de mandar projetos de leis. Aliás, tem projetos de lei que são exclusivamente de autoria do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Só o Poder Executivo pode fazer projetos de lei que tratam de certas pautas. E esses projetos podem ser aprovados ou rejeitados pela Câmara de Vereadores. E antes mesmo que os 51 vereadores possam votar no plenário sobre esses projetos vão passar na Comissão de Constituição e Justiça, onde só vão ter 3 vereadores analisando. Então, a gente que acompanha o dia a dia do Legislativo, a gente costuma dizer o seguinte, que a Comissão de Constituição e Justiça pode matar o projeto. Se você tem dois de 3 vereadores na Comissão de Justiça contra o projeto, você pode matar o projeto antes mesmo que ele chegue ao plenário. Claro que se pode recorrer ao plenário, existe toda uma burocracia interna que pode vencer isso, mas demora, dificulta, atrasa, talvez o prefeito tenha pressa na aprovação do projeto. Então, eu concordo que uma cadeira na Comissão de Justiça e Redação da Câmara, isso faz com que o poder de barganha junto ao Poder Executivo e, consequentemente, ao prefeito, que é o chefe do Poder Executivo, seja maior. E na última eleição, a gente teve um aumento da baixada na Câmara dos Vereadores, né? Você tinha o Vitor Hugo, que apesar de ter um forte mandato na ilha do governador, é ligado ao ex-prefeito de Caxias, gente, esqueci o nome dele. Washington Reis. Washington Reis. Você tem a irmã do Léo Vieira, São João de Meriti, no PSD, a Helena Vieira. Você tem um Canela, que não é da família do Canela, mas usa o nome de campanha, Jorge Canela, prefeito de Belfor Roxo. De 51, 3 são nomes da Baixada. Eu diria até mais, Quintino. Eu diria que quando o Rio de Janeiro fez a fusão com o estado do Guanabara, fez a fusão com o estado do Rio e virou o novo estado do Rio, provavelmente os políticos naquela época imaginavam que existiria uma carioquização da política da Baixada e do leste fluminense, né? Ou seja, da região metropolitana, né? Do Grande Rio. Mas é o contrário. O que acontece hoje é uma grande riozação da política carioca, uma baixada fluminensização da política carioca. Portanto, não vou aqui entrar no mérito, até porque tem questões de bastidor aqui, mas tem vereadores que são muito ligados ao ex-presidente da Alerj, André Siciliano, que é de Paracambi, que também não é na cidade do Rio de Janeiro, também é na região metropolitana. Tem vereadores que têm também forte conexão com o prefeito de Maricá, o Washington Quaquá, né? Tem vereadores que, de alguma maneira, foram ajudados por políticos da Baixada Fluminense, você já citou aí alguns deles. Portanto, eu diria que realmente há hoje, talvez aí 10%, 15% da Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro com uma forte influência política de parlamentares e chefes do executivo que são de fora da cidade do Rio de Janeiro. E dos novos vereadores, assim, ainda não começou a legislatura, mas alguns já fazem mais barulho que outros, né? O que é necessário, eles precisam se posicionar. A Thalita Galhardo, eu acho que vai ser uma surpresa da Câmara, porque ela é muito boa de mídia, ela sabe usar as redes sociais. Você tem o Leonel de esquerda, que foi eleito graças ao Rodrigo Amorim. Se não tivesse levado o tapa do Rodrigo Amorim, não teria sido eleito. Talvez. E o Rick Azevedo é um também que eu não estou esperando muito, porque ele ainda insiste naquela pauta 6x1, que é uma pauta federal. A esquerda me não parece ter um bom nome para a esquerda, eu digo pessoal, a esquerda oposição Eduardo. Não parece ter um bom nome nessa legislatura. Na última elegeu Chico Alencar e Tarcísio, que depois vieram para o federal. Os parlamentares que se destacavam na pauta da esquerda que se elegeram deputado federal, né? Você tem no PSOL 2 grandes nomes, Tarcísio Mota e Chico Alencar, indo para a Câmara dos Deputados. No PT, você tem o ex-vereador Raimon, que também tinha muitos mandatos de vereador, que foi para a Câmara dos Deputados, se elegeu deputado federal. Você tem o fato de que no PSOL, o vereador Paulo Pinheiro, vereador muito qualificado, não foi reeleito, né?
você vê aí que o PSOL, os que mais tiveram voto, foram o Rick, que é, de certa maneira, um influencer de redes sociais com pauta de esquerda, mas não deixa de ser um influencer, não é um sindicalista, não é alguém que vem das bases de movimentos socialistas, e você tem a Mônica Benício, que é oriunda, digamos assim, do que aconteceu naquele triste episódio do assassinato da vereadora Maria Franco. Então, você tem muito mais pessoas que, de alguma forma, mídia, você tem parlamentares no PSOL eleitos que são muito mais conectados com uma mídia, seja a mídia virtual, seja até a mídia televisiva, jornalística, que é o caso da Mônica Benício, que teve muita cobertura por conta do assassinato da Marielle, do que realmente vereadores que são oriundos das bases, digamos assim, do PSOL, né? E o PT tem um vereador de primeiro mandato, que é sobrinho do Adilson Pires, né, que é o Felipe Pires. Então, não posso dizer ainda se é um bom vereador ou não, vai começar a primeira legislatura da vida agora. Esse Leonel de esquerda, que foi agredido, né, de certa forma, teve uma briga ali com o deputado Rodrigo Amorim nas ruas, se eu não me engano, na Tijuca, e acabou ganhando notoriedade por conta disso, e foi eleito. Tem uma outra menina que é Maíra, se eu não me engano, do MST, que também é conectada a uma outra deputada também, que tem esse, entre aspas, sobrenome político do MST, que é deputada estadual, que também está na sua primeira legislatura, tanto a Marina, do MST, na Alerj, quanto a Maíra, do MST, na Câmara de Vereadores, estão na sua primeira legislatura, lembrando que a reforma agrária também é uma pauta federal, né, que talvez não consiga avançar muito nem na Alerj, nem na Câmara de Vereadores. Mas é o que eu vinha dizendo, você tem pautas de emprego, como é o caso do Rick, você tem pauta de reforma agrária, como é o caso da Maíra, e vamos supor que você tenha uma comissão na Câmara de Vereadores de Agricultura, ou você tem uma de abastecimento, ou você tem uma comissão na Câmara de Vereadores de Trabalho e Renda, né, que seria aí a questão da escala 6x1. Mas são coisas que não vão se resolver dentro da Câmara de Vereadores, porque não se trata de legislação municipal, são legislação complementar na Câmara Municipal. Por isso eu acho que essas comissões não são tão importantes assim, porque são comissões que vão dialogar com a pauta do vereador, mas que o vereador está discutindo uma pauta que não é da alçada de vereador, é da alçada do Congresso Nacional. Sendo assim, o povo vota, talvez porque concorde com a pauta, mas talvez não tenha a total noção de que aquela pauta não será resolvida na Câmara de Vereadores. Quem sabe esses vereadores pleiteiem deputado federal daqui a 1 ano e meio para poder debater suas pautas lá em Brasília. Agora, uma coisa que aconteceu interessante no PSD é que o líder de governo escolhido foi uma pessoa que não é querida pelos iguais, que é o Márcio Ribeiro. Ninguém, não tem nome no PSD para ser líder do governo. O Átila Nunes não quis continuar, Carlos Caiado é presidente, Rafael Luizo é primeiro secretário. Ficou sem nome, porque ou não é ligado ao grupo do Eduardo, ou é muito jovem, né? Não tem como o Salvino ser líder de governo, você não tem como botar a Joyce, o Flávio Vale, o Didi Vaz como líder, né? Eu sinceramente não sei. Não estava na Câmara, eu deixei de trabalhar na Câmara em 2019, eu não sei como é que foi exatamente esses bastidores da legislatura de 2020 a 24, 21 a 24, com relação a se o vereador, se gostam ou não gostam do vereador. Mas eu concordo com a sua análise de que, na medida em que 2 vereadores importantes do PSD, Caiado, presidente, e Rafael Freitas, primeiro secretário, não vão exercer a função de líder, e na medida em que o vereador Átila não declinou, pelo que parece, da função de líder, me parece que a escolha foi exatamente essa, né? É um vereador que já vai para o segundo mandato, o vereador Márcio Ribeiro, um vereador que é muito próximo ao secretário, que é deputado estadual licenciado Guilherme Schroeder, que é muito próximo ao deputado federal Pedro Paulo, que são do grupo do prefeito Eduardo Paz. Então, parece que por essa proximidade política e por já estar no seu segundo mandato, e não na sua primeira legislatura, tenha sido feita a escolha aí do líder do Márcio Ribeiro. Agora, a relação direta que ele tem com os outros vereadores, eu admito que eu não conheço. Agora, uma coisa que dá um gostinho de 2026, o Eduardo, claro, fez muitos vereadores dele, e aí dele mesmo, né? O Flávio, o Marcelo, o Didi Vaz, a Joyce, tô até vendo aqui os outros nomes, o Márcio Ribeiro, que é ligado a ele, e o Salvino. O Cláudio Castro, governador, fez um no PL,
E o vice-governador tem 2 vereadores. O Thiago Pampolha tem 2 vereadores, o Renato Moura e o Rodrigo Vizeu. E o Bacelar não tem ninguém. Você tem o nome do União, mas é do Canela. É verdade. O vice-governador Thiago Pampolha saiu vitorioso dessa eleição de vereador. Se você analisar, é exatamente isso que você falou. Os 2 nem entraram, né? Ele tem 2 vereadores diretamente conectados com ele, eleitos pelo partido onde ele hoje milita, que é o MDB. Elegeu até mais do que o Washington Reis, que elegeu aí seu aliado Vitor Hugo, né? Claro, cada um tem seus méritos. Ninguém aqui está dizendo que o voto desses vereadores vem apenas dos seus padrinhos, mas essas conexões são notórias, estão aí nas redes sociais para qualquer um ver. O governador Cláudio Castro tem aí o Diego Faro muito próximo, eleito vereador, mas eu diria, Quintino, que o que acontece nesse caso do governador Cláudio Castro é que ele tem muitos partidos na base aliada dele hoje no governo do estado e ele não teve, talvez, a possibilidade que o prefeito Eduardo Paes teve de apontar preferidos, né? Eu acho que o prefeito Eduardo Paes ele tinha uma vitória, assim, digamos, tão facilitada na eleição que ele pôde se dar ao luxo, digamos assim, de lançar candidatos próximos a ele e tentar elegê-los no seu próprio partido e não ter que fazer tantas concessões aos partidos aliados, porque tinha uma vantagem grande nas pesquisas. Enquanto o governador Cláudio Castro estava na situação oposta. Ele tinha um candidato do PL, do partido dele, que não era o líder das pesquisas, ele precisava tentar atrair apoios tanto para esse candidato, quanto também atrair apoios para o seu próprio governo estadual, e com isso, esses caciques partidários têm seus próprios candidatos, né? O Solidariedade, que é capitaneado pelo deputado Áureo, o PP, que é capitaneado pelo deputado Dr. Luizinho, o próprio PL, que é capitaneado pelo deputado Altineu. Esses deputados eles têm seus próprios candidatos, têm seus próprios preferidos, e talvez o governador Cláudio Castro, para não ficar mal com esses aliados importantes, ele também não quis apostar em muitos nomes e deixar de lado os preferidos desses aliados dele. Agora, na última legislatura, usando o critério americano, né, parlamentar júnior, né, de primeiro mandato, o grande destaque foi Pedro Duarte. Não dá para ter dúvida nenhuma. Nesse mandato, tem o Henrique Azevedo pela esquerda, mas não acho que ele vai estourar, pelos motivos que a gente falou. A Thalita Galhardo, que vem no tema segurança, é boa de mídia. Você tem o Flávio Vale, que também está surpreendendo na defesa à causa judaica, que ele é judeu, e temos sofrido um movimento de antissemitismo. O outro júnior que eu tenho gostado, que eu tenho conversado muito, é o Rodrigo Vizeu, do Pampolha, só que ele é um vereador muito local ali na área da Praça Seca, Vila Valqueire, Tanque, essa região de Jacarepaguá. Quem você acha que vai ser o destaque entre os vereadores júnior? Olha, eu estou considerando que destaque de vereador júnior, você quer dizer que só pode concorrer vereadores de primeiro mandato? Só primeiro mandato. Entendendo isso, eu, sendo muito franco com você, eu diria que o destaque que eu apostaria seria o vereador Diego Vaz. Porém, o vereador... Claro, eu vou explicar. Porém, o vereador Diego Vaz, ele foi convidado pelo prefeito Eduardo Paes para ser secretário de conservação. Então ele não está exercendo, para quem está nos assistindo e não acompanha, ele não está exercendo o mandato de vereador, ele está licenciado, por isso provavelmente ele não será o vereador destaque do próximo ano, porque ele não estará na Câmara de Vereadores. Sendo assim, eu acho que tem aí bons nomes, jovens. Você citou aí, você citou o Rodrigo Vizeu, você citou o Flávio Vale, você tem também o Salvino Oliveira, são pessoas que têm qualificação, bem formadas, que podem fazer um bom trabalho. Você tem razão, com uma idade um pouco acima, mas também no primeiro mandato, você tem o caso da Thalita Galhardo, que sem dúvida nenhuma é uma pessoa que foi subprefeita, sabe do que está falando, pode fazer um bom trabalho. Então eu acho, Quintino, que é muito difícil a gente bater o martelo aqui de quem é o ou a aposta, né? Eu teria mais conforto de bater esse martelo a favor do Diego Vaz se ele estivesse na Câmara. Ele não estando na Câmara, eu admito a você que desses nomes jovens que estão na Câmara, eu não saberia dizer ao certo quem é aquele que vai ser a estrela, mas acho que você tem aí realmente bons nomes e, diga-se de passagem, acho que, comparando com as legislaturas passadas, existiu sim um processo de qualificação técnica da Câmara. Não estou falando
Não estou falando que a Câmara é só maravilhas, não estou falando que a Câmara não cometa equívocos, mas eu acho que comparando quem foi eleito em 2020 com quem foi eleito em 2024, não dá para negar que, a nível de currículo, a nível de técnica e de experiência no Poder Executivo, a gente teve aí uma qualificação da Câmara de Vereadores. Nós temos o próprio Wagner Tavares, que foi eleito ali com muito voto da ida do governador, suplente. Tá aí. O Wagner Tavares é um que talvez não seja tão jovem quanto o Salvino, quanto Flávio Vale e o Rodrigo Vizeu. Talvez esteja mais regulando a faixa etária da Thalita, mas o Wagner Tavares também tem total condição de ser um vereador de destaque desse ano. Tem alguns projetos interessantes para a área de turismo e tal. Eu acho que pode ser também um destaque. Você tem bons nomes aí que chegaram na Câmara agora e que podem ser destaque. E eu estava tentando pensar qual são o grande tema para a Câmara, vamos dizer, nos próximos 2 anos, porque a última legislatura foi uma legislatura pesada. Você tinha o plano diretor, teve o Reviver Centro, e nessa eu me peguei pensando o que vai poder ser o debate a ser levado, uma continuação do plano diretor, uma discussão ali sobre, por exemplo, o Jardim de Alá, que é uma discussão que vai se estendendo, infelizmente. Eu acho que, Tino, a gente até estava conversando isso antes daqui da nossa gravação. Eu vou te falar que eu acho que tem 2 temas que podem mobilizar bastante aí a Câmara de Vereadores. Tá? O primeiro tema que eu acho que pode mobilizar bastante é a operação urbana que o prefeito Eduardo Paes já fez no Porto Maravilha e agora quer fazer nos arredores do Sambódromo, ali na região da Praça 11, Catumbi. Então, eu acho que, sem dúvida, vai ter que ter aprovação de legislação para aquela região, Rio Comprido, Estácio, toda uma região ali próxima ao centro da cidade que hoje está subaproveitada e que está próxima do emprego, que tem infraestrutura, tem metrô, tem ônibus e tudo mais. Então, acho que vai ter muita legislação dialogando com esse projeto de revitalização da área ali do Sambódromo. E acho que, na medida em que o Rio de Janeiro propõe o Pan-Americano junto com Niterói, se o Rio de Janeiro for vencedor na metade do ano, aí, se eu não me engano, dessa cidade-sede, né, cidades-sede, no caso, do Pan-Americano, dos Jogos Pan-Americanos, como foi já em 2007, na época do prefeito César Maia, eu acho que o Rio de Janeiro provavelmente passará a debater na Câmara de Vereadores algum tipo de legislação, seja de incentivo para hotéis, seja questões urbanísticas para a construção de equipamentos esportivos. Enfim, é claro que a gente já tem muito equipamento da Olimpíada de 2016, mas alguma coisa provavelmente vai ser debatida na Câmara. Eu acho que são 2 temas aí que a gente pode ficar atento para esse ano de 2025. Eu acho que, para concluir, assim, acho que o meu maior temor na legislatura da Câmara, como fez 7 vereadores do PL, 6 bolsonaristas, e você tem os nomes do PSOL, é que vire um debate ideológico que não cabe no município. Né? O César Maia já dizia, não importa se o Gari varre da esquerda para a direita, o que importa é que ele varre. E trazer tema anistia, STF, para dentro do lado plenário, do Pedro Ernesto, que talvez diminua a discussão sobre a cidade. Né? Você perca um tempo precioso de discutir o Rio de Janeiro. Eu acho assim, vamos ser francos, a política nacional está polarizada, a política nacional ela chega agora em 2026 numa eleição bastante complexa, que é uma eleição onde você tem o ex-presidente Bolsonaro inelegível, então não se sabe se ele vai poder concorrer ou não, e vai ter muita gente batendo nessa tecla de que é um absurdo ele não poder concorrer e tudo mais. Ao mesmo tempo, você vai ter o pessoal da esquerda defendendo a reeleição do presidente Lula, mas com a gente sabendo que o presidente Lula hoje faz um governo com altos e baixos, e não tem mais a energia e a saúde que já teve no passado. Então, talvez até a militância tente empurrar para frente essa reeleição do presidente Lula, compensando a falta de energia dele com a energia da militância. Então, você vai ter o prefeito Eduardo Paes querendo, como sempre, aprovar pautas mais pragmáticas, mais de desenvolvimento, mais de liberação, talvez alguns empréstimos para poder ter dinheiro em caixa e ter uma boa popularidade. Até aquele pré-candidato a governador, né? Exatamente, talvez ele queira sair para ser candidato a governador, então essa estratégia que ele sempre utilizou de fazer muita coisa no último ano, talvez não seja, o último ano dele não seja o 4º ano, talvez o último ano dele seja o 2º ano. Então, talvez ele queira aí aprovar alguma coisa de empréstimo para poder ter dinheiro em caixa para fazer coisas no 2º ano de gestão, para poder entrar bem nessa
pré-campanha de governador em abril de 2026. Então, você vai ter, digamos, um centro pragmático tentando aprovar pautas mais técnicas e urbanísticas e financeiras, e você vai ter, talvez, bancadas de esquerda e de direita tentando monopolizar os microfones da Câmara, tentando antecipar a eleição presidencial de 2026. Vai ser interessante acompanhar quem é que vai ganhar a batalha. Embora valha lembrar que a eleição aumentou a bancada da direita ideológica e reduziu a bancada da esquerda ideológica. Então, eu acho que se for para uma disputa ideológica, pode ser que a direita mais bolsonarista consiga, por ter mais número, consiga ter mais voz. Então, pode ser que a esquerda, numa estratégia, prefira aliar-se aos projetos do prefeito Eduardo Paes e tratar de uma Câmara mais técnica para não ir para o debate ideológico e perder numericamente para a direita mais radical. Eu acho que pode ser que o PSOL não vai saber fazer um debate que não seja um debate ideológico, mas o PT talvez não parta para um debate tão ideológico por achar que está em minoria numérica frente à direita mais. Eu acho que o Leonel de esquerda não tem como não ter a pauta ideológica com ele. Até que ele tem outro tema. Até porque talvez algum tipo de agressão verbal que ele sofra na Câmara seja a pauta da reeleição. Então, né? E os vereadores de esquerda, ele é o mais fraco, né, assim, de experiência, não teve, não participou do curso, o cursinho que aqueles vereadores dão para os vereadores, talvez tivesse participado já. É o que eu falei aqui um pouco antes, né? Os vereadores da esquerda, muitos deles foram eleitos dentro de uma lógica de mídia. Eles ganharam visibilidade na mídia eletrônica, ganharam visibilidade na mídia impressa e escrita, falada. Então, assim, isso faz com que sejam militantes que não foram formados, como eram anteriormente, nos sindicatos, nos movimentos negros, nos movimentos feministas, nos movimentos da igreja de base, mais à esquerda da teologia da libertação, como era o caso do vereador Raimon, vereador Edson Santos, né? E assim por diante. Então, eu acho até que isso pode explicar, talvez, um pouco o tamanho maior de votos da vereadora Tainá de Paula, porque ela é, de fato, de base de movimentos de esquerda, enquanto outros vereadores, tanto do PSOL quanto do PT, foram eleitos em cima de uma militância, digamos, mais recente e muito conectada com as redes sociais. Acho tá bom aí, são 40 minutos já a gente falando de Câmara de Vereadores. Talvez só a gente faça isso, mas eu quero agradecer, Bruno. Acho que vamos tentar tornar isso um programinha semanal, porque tem tanta coisa na cidade pra gente discutir que falta. E obrigado, e lembrar o que vocês acharam, deixar nos comentários, curtir, compartilhar e seguir os canais de Diário do Rio. E até semana que vem. Para mim, uma honra. Obrigado, Quintino, pelo convite. Vamos sim tornar isso um hábito. Até porque, como faz muito bem o Diário do Rio, é preciso debater a cidade do Rio de Janeiro, não só debater Brasil, mas debater local. E se a gente tem que debater local, tem que debater a política local também. Até a próxima.